Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Mais uma noite, né? Que a gente está aqui para fazer nossa leitura, para fazer o nosso devocional, para passar esse tempo aqui com o Senhor, meditando na palavra, lendo e conhecendo um pouco mais daquilo que Deus tem para nós. Esse ano a gente entrou nesse propósito, né? Esse ano de 2022 a gente decidiu fazer a leitura bíblica anual em ordem cronológica. Tem sido uma experiência muito boa, porque eu nunca tinha feito a minha leitura anual nesse formato. E eu tô gostando bastante, muito mesmo, né? Tem sido bem interessante para mim. Todos os anos eu faço a leitura de Gênesis e Apocalipse normalmente, mas esse ano a gente decidiu fazer assim e tem sido muito, muito bom. Confesso que provavelmente o ano que vem eu vá fazer novamente nesse mesmo formato, pelo menos mais uma ou duas vezes aí, porque muito bom entender alguns passos, algumas formas, né, que Deus foi caminhando e dirigindo o seu povo e os personagens aqui que o Senhor vai usando, né, as pessoas que Deus foi movimentando ao longo da história, e em ordem cronológica a gente percebe alguns fatos que de outra forma a gente não perceberia tão facilmente, né? Então tem sido bem interessante. Vamos lá, vamos orar, entregar esse momento ao Senhor e pedir para que o Senhor esteja conosco mais uma vez, né? Pai, eu sou muito grata, Jesus, por mais essa noite. Obrigada por mais esse dia, Jesus. Hoje já é dia 7 de junho de 2022, caminhando aí para quase metade do mês de junho. E nós somos muito gratos ao Senhor por cada dia que o Senhor nos deu, debaixo da tua mão poderosa, debaixo da tua proteção, do teu cuidado, Jesus, do teu zelo para conosco, do teu suprimento, Pai. O Senhor tem suprido as nossas vidas de tudo que precisamos, Pai, seja na nossa vida sentimental, seja na nossa vida espiritual, seja na nossa vida financeira, Pai. Oh Deus, muito obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E eu creio, Senhor, eu creio de verdade que o Senhor vai continuar fazendo, porque essa é a tua promessa, essa é a tua palavra, aquilo que o Senhor deixou escrito para que eu e cada um dos meus irmãos soubéssemos o quanto o Senhor tem compromisso com a tua palavra, e é por isso que o Senhor pede compromisso de nós também para com a tua palavra e para com o Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus. Ministra as nossas vidas de forma muito poderosa nessa noite, e que cada dia seja assim, Senhor. Até o final desse ano nós queremos sim completar essa carreira de mais um ano ali meditando, buscando um pouco mais de conhecimento do Senhor. É assim que nós queremos todo esse nosso ano de 2022, para a tua glória, Senhor. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá? Então hoje a gente termina o finalzinho aqui de Eclesiastes, né? E também o finalzinho da vida de Salomão. A gente vai entender o que aconteceu aqui com ele. Então hoje a gente começa em Eclesiastes 11, versículo 1. Diz assim: Atira o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste o coração, a ansiedade,
afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então esse é o capítulo 11 e eu queria falar sobre 2 pontos aqui que eu vejo bem importantes. Esse capítulo 11, ele fala sobre a questão de nós não sabermos como será a nossa vida economicamente, né, durante toda a nossa vida. Desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente depende nessa terra da economia, né, de onde nós nascemos, do país onde nós vivemos, ou mesmo de toda a terra, né, de todos os países ao nosso redor. Por quê? Porque a economia ou as circunstâncias econômicas é que demonstram ou provam se um país ou se uma nação ou se pessoas vão estar bem alimentadas, vão poder viver bem e tudo mais. Então ele começa esse capítulo 11 falando sobre um versículo que eu aprendi há muito pouco tempo atrás a respeito dele, foi muito precioso o entendimento que o pastor Arão Henrique Xavier trouxe sobre isso, né? Ele é um homem muito experimentado na área financeira e que tem muitos testemunhos e que tem uma autoridade espiritual para falar sobre ofertas, dízimos, primícias e todo tipo de negócios a respeito do dinheiro. E ele trouxe um ensino para nós sobre o versículo 1, que trouxe uma luz, uma clareza tão grande para mim na época. Ele diz assim, ó, versículo 1: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Infelizmente, queridos, nós temos uma tradução, muitas vezes, um pouco diferente do contexto original do texto. E isso traz, assim, uma tristeza muito grande para nós, muitas vezes, que descobrimos que no texto não está escrito exatamente daquele jeito. Porque quando fala tire o seu pão, está falando sobre sementes, né? Sobre você atirar aquilo que você tem nas mãos para plantar. Então, por isso que ele fala, atire o seu pão sobre as águas. E essas águas que também está falando nesse capítulo, fala do mar, né? Dos navios mercantes que haviam naquela época. Salomão está ensinando a ter vários tipos de negócios ou vários tipos de renda para que nós não possamos ficar presos em um só tipo de negócio. E naquela época foi maravilhoso quando ele trouxe esse ensino sobre isso. Então a gente precisa tomar como exemplo isso que Salomão está dizendo. Nós não podemos ficar presos numa profissão só, nós não podemos ter um tipo de faculdade só, nós não podemos ter um tipo de negócio, né, para quem é empresário. Se a gente puder ser um pouco mais eclético, se a gente puder ser um pouco mais inovador em algumas coisas, se a gente puder buscar recursos de várias maneiras para a nossa vida, isso vai ser bênção. Por quê? Porque a gente não sabe como vai estar o dia de amanhã no sentido de economia. E o Senhor sempre vai nos dar ideias novas para que a gente nunca venha sofrer com as quedas na economia. Deus é sempre muito estratégico em tempos de guerra, em tempo de fome. Dentro da palavra a gente vai sempre ver isso. Então o Senhor nunca vai nos deixar desamparados também. É disso que Ele está falando, para nós não recolhermos a nossa mão, né, na hora da plantação e da colheita, não olharmos para o vento ou para a chuva que fala sobre tempos difíceis ou tempos de paz, né? Então ele está dando esse contexto de cuidado com a nossa vida financeira. Então medita um pouquinho mais sobre isso, não seja preguiçoso. Ele falou em vários provérbios sobre a preguiça, falou um pouco aqui também em Eclesiastes. Então nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ser sempre dinâmicos na nossa vida para que a gente possa sempre estar bem também economicamente e financeiramente, ok? Depois ele dá um conselho para os jovens, né? A respeito de realmente aproveitar toda a sua juventude, inclusive para trabalhar e fazer o seu pé de meia e ter uma vida saudável, né? E tudo mais. Então ele dá esse conselho. Eclesiastes 12 agora, vamos lá? Eclesiastes 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, quando pararem os moedores por serem poucos
e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Gente, que capítulo 12 maravilhoso, né? Maravilhoso. Me alegra ver que Salomão tem salvação. Me alegra ver que Salomão teve uma esperança, mesmo que no último capítulo ele traz à tona, mesmo nos últimos versículos ele traz à tona a realidade da sua vida espiritual e mostra naquilo que ele creu desde a sua juventude, né? Então ele vai falando sobre a velhice. Ele começa esse capítulo 12 pedindo para os jovens se lembrar da sua juventude e ele começa a discorrer em cada um dos versículos falando como é que é envelhecer, não ouvir o barulho direito, porque você já começa a ficar um pouco surdo, os olhos já começam a não ver direito, né, ver embaçado, e cada coisa que ele vai falando aqui está falando de uma pessoa envelhecida, de uma pessoa velha, de uma pessoa que já não tem mais os seus sentidos apurados, que não tem a sua vida com tanta destreza, né? Já não consegue fazer tudo isso. Porque o nosso fim, o fim de todo ser humano, infelizmente, é a morte, né? A gente até quer falar um pouco sobre isso em algum momento num estudo separado, porque eu vejo que esse assunto ele é realmente um temor muito grande na vida de muitos cristãos, né? Na vida, inclusive, de muitos aqueles que se dizem salvos, mas que na verdade, se você tem medo da morte, tem medo desse tempo finito entre a nossa morte física e a eternidade com Deus, então você precisa olhar mais para a palavra de Deus e ver o que o Senhor deixou. Mas ele diz que o sábio, ele deixou muitas coisas boas, né? O sábio, eu acredito que é a própria sabedoria, né? O próprio Deus, o próprio Cristo aqui como personagem da sabedoria, e ele, né, sendo inspirado pelo Espírito Santo, Salomão, ele deixa tudo isso muito claro para nós. E aí no versículo 13, gente, e 14, ele dá o desfecho do livro de Eclesiastes para nós. Agora que já se ouviu tudo, você já ouviu bobagem, você já ouviu minhas reflexões, você já ouviu que eu fiquei triste porque eu não via valor nas coisas. Aí ele diz aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Então, o final de tudo é justamente temer a Deus, né? Quando nós lemos a palavra, a gente vai percebendo que a vida com Deus ela é tão simples e tão poderosa ao mesmo tempo, que somos nós, seres humanos, que dificultamos tudo, né? A vida no Éden, como deveria ser com Adão e Eva, né? Como é simples ter comunhão com o Pai, ter comunhão com Deus, servi-lo em alegria, né? Aquilo que Ele pede para que nós
façamos aqui na terra, que é cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, servir o nosso próximo. Gente, o principal mandamento, que é o primeiro mandamento, né? Ele é tão poderoso em si só, que se nós cumpríssemos somente esse, todos os outros mandamentos já estariam sendo seguidos, né? Então, é muito simples a vida com Deus, mas quem dificulta somos nós. Então, acabamos aqui o livro de Eclesiastes, vamos para o próximo texto agora de hoje, que é o finalzinho agora da vida de Salomão mesmo, né? A morte de Salomão no ano 945 a.C., e ele está com 58 anos de idade. Está lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 41, 42 e 43. 1 Reis 11, versículo 41, 42 e 43. Diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Esse mesmo texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29 e 30 e 31. 2 Crônicas 9, 29. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã, nas profecias do silonita Aias e nas visões do vidente Ido acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Então aqui fala exatamente da morte, né? De que ele reinou 40 anos em Israel. Então, muito provavelmente, se ele morre aos 58, ele tinha 18 anos quando começou a reinar, né, no lugar de Davi. E mostra que ele foi sepultado ali na cidade do seu pai, e o seu filho, chamado Roboão, é o que vai ser o seu sucessor ao trono de Judá, de Israel, ok? Nós vamos ver o que vai acontecer e a gente vai entender então esse contexto, esse desfecho, né, da morte de Salomão e o início do reinado de Roboão. Agora faz uma lista da descendência de Salomão. Vamos ver um pouquinho isso? 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 10 em diante. 1 Crônicas 3, 10 em diante. Nós vamos até o 24. É uma sequência genealógica dos descendentes de Salomão. Olha que interessante, gente. Vamos lá. Deixa eu até tomar um pouquinho de água para conseguir ler. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. O filho de Abias, Asa. O filho de Asa, Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. O filho de Jeorão, Acasias. O filho de Acasias, Joás. O filho de Joás, Amazias. O filho de Amazias, Azarias. O filho de Azarias, Jotão. O filho de Jotão, Acás. O filho de Acás, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. O filho de Manassés, Amon. O filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro, Joaquim, o segundo, e Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Joaquim foram Joaquim e Zedequias. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro. Sealtiel, Malquirão, Pedaias, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaias, Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Teve ainda mais 5 filhos, Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabiezed. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaias e os filhos de Refaias, de Arnã, de Obadias e de Secanias.
Estes foram os descendentes de Secanias, Semaias e seus filhos Atos, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Aziricão. Estes foram os 7 filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaias, Acube, Joanã, Delaias e Anani. Então, aqui mostra para nós a descendência de Salomão a partir de Salomão. Então, está fazendo uma genealogia justamente sequencial, né? Cronológica para frente do tempo. Então, vai falar praticamente sobre os reis que reinaram em Israel a partir de Salomão. E a gente vai ver bem essas histórias e quem são esses personagens e como eles discorreram dentro da palavra de Deus. Eu coloquei para a gente ler até aqui. Hoje, acho que tem mais um trechinho aqui no final, quer ver? Mas eu fiz isso de propósito porque a Bíblia vai trazer depois para nós uma cronologia das 12 tribos, que a gente vai começar a ver a partir de amanhã. Mas tem mais um trechinho aqui que fala sobre o resumo das tribos. A partir de amanhã a gente vai começar a ver um resumo das 12 tribos, tá? A cronologia das 12 tribos. Então, o resumo das tribos tá lá em Gênesis 35, versículo 23 até o 26. Diz assim: estes foram seus filhos com Lia, Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Aser. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Esse mesmo texto, só que bem menorzinho, está lá em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 1 e 2. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser, ok? Então, esses são os textos que a gente vai ler hoje, porque amanhã a gente vai começar justamente a falar sobre a cronologia das 12 tribos. É uma parte bem interessante que tem nessa Bíblia aqui de ordem cronológica e que eu não tinha visto dessa forma, né? Vamos dizer assim, mas mostra para nós de forma bem exata essas cronologias e essas pessoas que estão no contexto dessas famílias. Vai ser bem importante, então muito provavelmente a gente vai passar uns 2 dias falando sobre isso, 2 ou 3 dias, para que a gente comece a entrar no reino, então, a partir de Salomão, que vão ser os períodos dos reis e de crônicas, né, e desses textos que a gente vai começar a ler a partir de então. E eles decidiram, acredito eu, fazer esse resumo da cronologia das 12 tribos para que a gente consiga, então, compreender muito bem, a partir de agora, essa história da morte de Salomão, do seu filho Roboão e dessa divisão que vai acontecer em Israel, de 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, que a gente vai entender muito bem por que isso acontece, o que acontece durante essa divisão, o que acontece depois que Israel se divide, então, em 2 territórios diferentes, por que isso acontece, a gente vai ver todo esse contexto bem interessante, tá bom? Gente, Deus abençoe, ótima noite aí para vocês, amanhã, em nome de Jesus, a gente tá aqui todo mundo junto, se Deus quiser, para continuar a nossa leitura, tá bom? Deus abençoe.